Vamos começar aqui a começar do princípio, né? Que é tentarmos perceber a motivação por trás de falarmos dessas coisas. Na verdade, fica cada vez mais claro de que ser cristão é ter os olhos postos no céu, sim, mas que ter os olhos postos no céu não nos isenta de ter os pés assentes na terra, né? Olá pessoal, saudações, sejam mais uma vez bem-vindos ao Teu na Conversa podcast, o nosso e vosso espaço para refletirmos assuntos bíblicos, teológicos, filosóficos e até mesmo históricos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez alguém diria que foge um pouquinho daquilo que é o nosso costume. Nós vamos falar sobre o cristão, a política e a economia. Como é que como é que esses temas têm, portanto, impactado a vida dos crentes e como é que eles têm se posicionado em função daquilo que é o contexto econômico e político, ou político-econômico que vemos ou temos enfrentado ao longo dos últimos anos. Então, para já, deixa-me dar aqui as boas-vindas ao meu convidado. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. Como é que vai? Eu vou bem, graças a Deus, irmão Oxford, como está? Também estou bem. Que bom. Para quem não sabe, o nosso convidado, ele é economista, ele é casado e ele é também, para além de economista e casado, o que é que poderia dizer mais acerca da tua pessoa? Na verdade, sou gestor financeiro, claro, um ramo da área de economia. Sou casado com uma linda mulher. Sou pai de 2 filhas. Ok, parabéns. E sou trabalhador, pronto. Ok. Sou membro também, sou cristão, pronto. Boa. Sou cristão. Para já foi difícil ter-te aqui no nosso espaço. Acho que já lá se vão um mês desde que eu venho atrás de ti. Sim, foi um bocado alinharmos os horários, os calendários, mas pela graça e providência divina foi possível. Ok. Já agora, o que é que se pode esperar de um programa que aborda esse tema, o cristão, a política, a economia? Eu acho que é, antes de tudo, um choque de realidade para alguns, talvez, uma lufada de ar fresco para outros, né? Um choque de realidade para os ignorantes, diríamos, não no sentido pejorativo do termo, mas daqueles que entendem que este tema nada diz respeito a ele, não tem nada a ver com a vida dele. Pode ser um choque de realidade na medida em que formos abordar os temas aqui. Pode ser uma lufada de ar fresco para aquele que está abatido, dada a realidade conjuntural que vivemos, e pode também ser um incentivo e uma motivação, um estímulo para quem pensa desistir de continuar, desistir de correr, desistir de vencer com as várias dificuldades que vamos sendo acometidos aqui. Portanto, seriam essas realidades. Ok. Já agora, uma vez que nós vamos aqui procurar refletir sobre questões políticas e económicas e como o crente deve se posicionar em relação a tudo isto aqui, qual é a leitura geral que faz do contexto político e econômico da realidade angolana, antes mesmo de nós começarmos a tocar em assuntos um pouquinho mais específicos? Eu acho que começar aqui é começar do princípio, né? Que é tentarmos perceber a motivação por trás de falarmos dessas coisas. Na verdade, fica cada vez mais claro de que ser cristão é ter os olhos postos no céu, sim, mas que ter os olhos postos no céu não nos isenta de ter os pés assentes na terra, né? E nós, embora ansiemos... Gostaria que repetisse essa parte. Ter os olhos postos no céu não nos impede de ter os pés assentes na terra, né? Okay. E embora nós ansiemos por uma pátria que é celestial, nós temos uma pátria que é terrena e nacional, e nós somos, na verdade, cidadãos com dupla nacionalidade, né? A nacionalidade, a inserção à família divina não roubou-nos a possibilidade de pertencermos a uma família terrena, humana. E olharmos, portanto, para esta realidade do nosso contexto remete-nos a refletir sobre
realidades que podem funcionar como mecanismos de impedimento para um crescimento na fé e até desvio para alguns. E é importante dizer isso, às vezes quando nós falamos dessas coisas parecem realidades muito afastadas das escrituras, mas quando nós lemos, por exemplo, Provérbios, nós temos o Salomão a orar ao Senhor e a pedir que não lhe fosse dado de muito, né? Para que com muito não se viesse a esquecer do Senhor, nem que lhe fosse dado pouco, né? Para que com pouco não viesse a blasfemar. Então você tem essa realidade de a nossa posição social, a nossa realidade econômica ter a capacidade de influenciar a forma como olhamos o Deus que servimos. A própria parábola, né, do semeador remete-nos exatamente a essa realidade, né? Você tem o semeador que vai colocando a semente em vários terrenos e o tipo de terreno determina o florescimento e a permanência ou não do fruto. E, por exemplo, estamos lembrados de um que cai em meio aos espinhos, e os espinhos tipificam dificuldades com a vida, né? Portanto, o que o nosso Senhor Jesus, no final das contas, estava a dizer é que existem pessoas dentre nós, cristãos, que um dia abraçaram a fé, mas por meio às dificuldades que se vão esbater, por meio àquilo que é o chamariz, né? Com questões ligadas a dificuldades financeiras, econômicas e vontade de crescer, poderiam eventualmente se desviar da fé. Então, essa realidade social, essa realidade econômica, essa realidade política tem sim poder para influenciar nossa fé. Fazendo uma radiografia da nossa realidade aqui em Angola, ela é uma realidade desafiadora, é uma realidade difícil, é uma realidade que nos remete a altos índices de desemprego, altos índices de analfabetismos, altos índices de emprego informal. Vejamos, irmão Oxford, nós temos cerca de 32% de desemprego entre a faixa etária dos 15 em diante. Estamos a falar numa taxa de desemprego de 1/3. Vamos falar dentro da população ativa angolana, cerca de 1/3. Que é muito alto. É aterrador isto. E quando nós olhamos para os empregos existentes, mais de 70%, na verdade bem perto dos 80%, são empregos informais. E os empregos informais oferecem dificuldades, claras dificuldades, né? Desde logo a garantia de segurança social, garantia de questões bastante claras e importantes como direito a férias, como subsídios, ou seja, os empregos informais e os tipos de empregos informais aqui remetem-nos a um nível de dificuldade social e econômica bastante gritante. O que é que significa? Significa que desses 70%, desses quase 80% de empregos informais e mais de 30% de desemprego fazem parte cristãos, né? Certamente. O que remete-nos a que muitos dos cristãos em Angola passam por dificuldades financeiras e econômicas, logo estão propensos a verem sua fé desafiada e sua confiança no Senhor muitas das vezes acometida justamente por causa dessa realidade. Isto falando dos aspectos econômicos, olhando assim por alto, né? Podíamos olhar para indicadores macroeconômicos, desde logo a própria taxa de câmbio, que se vai desvalorizando a níveis sem precedentes, com grandes previsões para ascendermos, passarmos a barreira psicológica dos $1.000, dos 1.000 kwanzas por cada dólar, e isso já aconteceu com o euro, e não há aqui nenhuma perspectiva, portanto, de valorização cambial, pelo menos não do ponto de vista sustentável. Podíamos falar aqui do próprio barril de petróleo, né? Que vai estando muito abaixo daquilo que foi estabelecido a nível do OGE. E falamos do próprio Estado, que vai tomando medidas bastante restritivas do ponto de vista de
flexibilização da própria economia, e isto tem como um impacto grande uma ascensão gritante do custo de vida das famílias. Exatamente. Um tema que claramente ressoa agora é justamente o aumento do preço dos combustíveis de táxi, né? Ou seja, dos preços de combustíveis que trouxe como consequência o aumento do preço da corrida dos táxis, né? E nesse ponto mesmo, permita-me cortar-lhe, certamente que recentemente nós tivemos manifestações em função da subida de combustível mesmo e consequentemente também a subida de táxi que vem afetando milhares de famílias e, claro, incluindo cristãos. E cogita-se que até ao final do ano o preço do petróleo pode subir até 900 e o táxi subir até 700 kwanzas. Na qualidade de um economista, o que é que está a se passar que nós, cidadãos leigos, se calhar não sabemos? O que é que está a se passar? Na verdade, o que nós temos... Isso é fruto de uma má gestão, de uma má governação, ou são ajustes em função da própria crise global também? Não, na verdade, não se ignora, não se exclui a crise global, desde logo pelos próprios conflitos geopolíticos, né? Conflitos Ucrânia-Rússia, o próprio conflito no Médio Oriente, que são realidades que não podemos ignorar. A própria batalha comercial e tarifária entre Estados Unidos e os demais países, isso não se pode de modo algum ignorar, mas a realidade da Angola, ela remete-nos a essencialmente mais decisões políticas, mais decisões de gestão, que colocaram o país na situação em que está, um país que até 2009, 2008 teve de entrada e de receitas petrolíferas valores extremamente avultados, mas que todos nós sabemos que por causa da ganância, da corrupção, afundou-se esse país que tínhamos do ponto de vista de receitas, tinham valores bastante substanciais e, no final das contas, nós estamos a viver um bocado dessa realidade. O que acontece é que nós temos as contas públicas muito desafiadas, justamente porque o governo é gordo, é largo, e para manter esse governo gordo e largo precisa-se cada vez mais de captação de financiamento, né? Nós normalmente falamos aliviar a tesouraria, no caso que seriam aqui as contas públicas. Então, o que essas decisões e essas ações seriam para libertar, garantir aqui algum fôlego em termos de despesas governamentais e permitir que esse valor fosse alocado para outros campos e segmentos econômicos, mas que infelizmente eu particularmente olho isto como um erro, diríamos assim, porque se está a fazer a população no geral pagar por erros que foram políticos que cometeram. Okay. E a lógica permanece, que é de continuar a alimentar quem levou-nos aonde estamos e quem não se beneficiou da riqueza que o país viveu durante esse todo o tempo é obrigado agora a pagar, tanto pelos que erraram quanto pelos que se mantêm no poder. Infelizmente, muitos deles continuam a errar. Uma crítica que eu costumo fazer é que se as ações do governo, muito também influenciadas pelas próprias instituições de Bretton Woods, nomeadamente o FMI e o Banco Mundial, que são ações que visam essencialmente garantir que o governo cumpra com o serviço da dívida, essas ações, se fossem seguidas, no caso de ações sociais que visassem aliviar, suavizar o próprio contexto econômico e social das populações, se calhar a visão iria melhorar em relação a isso. Mas não, nós normalmente dizemos que estamos a pagar as dívidas para diminuir a dívida com uma determinada contraparte e contrair mais dívidas. Infelizmente, no final das contas, o povo passa cada vez por mais dificuldades, enquanto uma minoria muito restrita engorda e vive
a bela e a francesa. Ok. Tu, no princípio da tua abordagem, falaste de alguns pontos que muitas das vezes os cristãos, se calhar, pensam, que é o fato de pessoas que vivem em extrema pobreza, em função disso, podem chegar mesmo até abandonar a fé. Ou seja, as dificuldades extremas que as pessoas vivem podem chegar a abandonar a fé. E mais adiante nós vamos falar assim, de forma mais detalhada também sobre isso, sobre as grandes consequências disto aqui. Mas eu agora gostaria de pegar na questão mesmo do próprio Estado e desenvolvermos a nossa conversa. E já agora queria também ler uma porção da Bíblia e gostaria que nos ajudasse a compreender. Em Romanos 13:1, nós lemos que todas as autoridades foram ordenadas por Deus. Recentemente eu estive a conversar com um dos meus amigos e eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Na verdade, nem fiz uma pergunta. Eu disse para ele que todas as autoridades foram ordenadas por Deus e logo, ou consequentemente, o Estado angolano foi ordenado por Deus também. Ele é um cristão. Eu disse, não, Estado angolano ordenado por Deus, Gabriel, esqueci isso. Não foi ordenado por Deus. Assim, numa sequência lógica, o Estado angolano foi mesmo ordenado por Deus? E eu faço também essa provocação. O Estado angolano foi ordenado por Deus? É uma pergunta interessante. Há um excerto do livro do Franklin Ferreira contra a idolatria do Estado. Um livro, por acaso, muito, muito bom. Franklin Ferreira é um pastor brasileiro que muito tem se dedicado a fazer incursão nessa realidade de como é que a religião lida com toda a componente política e econômica. Um bocado similar ao esforço que o pastor Wayne Grudem faz. E ele, justamente baseando-se, fazendo uma espécie de comparativo desse texto com a besta do Apocalipse, ele remete a uma analogia, mais ou menos, dizendo que um Estado que se distancia daquilo que são os padrões ou a natureza e o objetivo estabelecido em Romanos 13, seria um Estado que deixa, ao deixar de cumprir isso, mais se aproxima à besta que tenta usurpar o poder de Deus do que a entidade que se submete ao poder de Deus. Eu gostava de responder a esta pergunta também, fazendo aqui já uma abrangência e um bocado mais a fundo do que a questão que levanta, que é, desde muito cedo, desde que as organizações sociais as sociedades procuraram se formar, nós tivemos esta realidade realidade política e também essa conotação religiosa, né? Foram basicamente simultâneas. Então, nós tivemos um período em que era basicamente uma única igreja, depois do quarto século, né? Idade Média toda. E depois chegamos na Idade Moderna, que é inaugurada meio que com o protestantismo, com Lutero, e, consequentemente, nós tivemos um conjunto de reformados, no caso a Igreja Protestante, dentro dessa diversidade de confissão existente. Foi então dando lugar a uma realidade muito diferente da forma como se encarava essa disposição e essa configuração social. Organização política versus organização religiosa. E nisto estabeleceu um conjunto de discussões, avaliações, formas de organização do Estado. Desde logo tivemos uma propagação e uma emancipação de um Estado confessional, muito devido à própria Idade Média. Então você tinha os luteranos que entendiam que o poder político se podia revestir de uma posição teológica, de modo a que quem defendesse uma posição contrária à teologia, o cidadão que defende uma posição contrária à teologia é tido como herege e, por causa disso, afastado mesmo do convívio social. E o calvinismo, literalmente, também viveu e bebeu muito disso. E depois dessa realidade, você tem um homem chamado Abraham Kuyper, né? Que surge dentro dessa realidade e procura
refletir sobre a forma e a disposição como as sociedades se organizavam, nomeadamente essa existência do Estado confessional. Era um crente também? Ou... O Abraham Kuyper, sim, era na verdade um filósofo, teólogo, jornalista, político holandês. Ele foi para os seus, para as pessoas que o combatiam, diziam que ele tinha muitas mãos e muitas cabeças. Abraham Kuyper, na verdade, para muitos é visto como sendo o pai do neocalvinismo, aquilo que ficou conhecido como neocalvinismo. Foi um holandês nascido no século XIX, 1800. E ele faz uma revisitação dessa organização social, e é daí onde sai a grande conhecida teoria das esferas, né? Até aquele momento, você tinha um pensamento de sobreposição em termos de realidade econômica, ou seja, de realidade social, melhor. Você tinha a visão de que o Estado, portanto, era a entidade sobre a qual as outras organizações que fazem parte da sociedade tinham de se subordinar. Então, na cabeça de muita gente, o Estado, a organização era vertical. O Estado aparecia no topo e tudo o resto se subordinava. A visão de Abraham Kuyper, ela é ruptora justamente por causa disso, porque ele desenvolve a teoria das esferas baseado numa ideia de soberania, né? O Estado tem uma soberania, a Igreja tem uma soberania e a sociedade tem outra soberania, ou seja, eles estão organizados de forma horizontal, devem a sua soberania a Deus, de Deus deriva a autonomia dessas entidades e nenhuma sobrepõe a outra. Elas conversam e têm suas limitações determinadas pela natureza que o próprio Deus outorgou. Portanto, tu não tens o Estado como sendo superior à Igreja, tu tens o Estado como sendo uma entidade que cumpre um objetivo dentro da providência divina, que é apresentado em Romanos 13, que é justamente punir o que é mau. Por isso é que o texto diz que se nós fizermos o bem não temos o que temer. Exato. E justamente gratificar, incentivar o que é bem. Portanto, essas seriam as funções basilares e básicas do Estado, essenciais do Estado. E por outro lado, você tem a Igreja que tem uma visão muito mais de propagação do Evangelho e da demonstração da multiforme graça divina. Você tem a sociedade que dentro da sua própria organização, Kuyper faz isso muito bem, estabelecendo aí determinadas formas para esse domínio desde arte, cultura e essas questões todas. É desta forma que tu olhas também justamente para a questão da Igreja, o Estado, a sociedade, ninguém sobrepõe... Justamente. Na verdade, e isto é para responder à tua pergunta. Por quê? Porque se nós percebemos desta forma, encerramos muitas discussões. Algumas teológicas, outras até filosóficas e políticas. Por exemplo, nós temos determinados cristãos, conheço alguns, que têm posições anarcocapitalistas. Para alguns pode ser um termo estranho e novo, mas seria uma posição mais filosófica do que econômica, que defende a questão da liberdade da propriedade privada como sendo os bens maiores, né? E olha então para o Estado como sendo a entidade que colide com a liberdade e a propriedade privada e por causa disso é uma entidade essencialmente ontologicamente má. Portanto, esta é uma visão. A outra visão que seria mais filosófica, mais política, que seria a visão anarquista, né? Em que olha para o Estado, portanto, como esse aparelho que é a fonte do caos e por causa disso quer remover também o Estado. Mas isso só seria possível numa realidade apoteótica, numa realidade paradisíaca, ou seja, como disse Abraham Kuyper bem, isso só seria possível se o pecado não existisse. Dito de outro modo, por causa do pecado, Deus, em sua providência e sabedoria, organizou a sociedade de modos a refrear o mal. Desta forma, você tem a Igreja, por meio da palavra de Deus, que é a ferramenta essencialmente dada para a atuação, procura transformar o ser humano para que este sirva a Deus. Mas, por outro lado, existe um outro aparelho chamado Estado, que procura refrear o mal utilizando outras ferramentas que não estas, nomeadamente punitivas. Portanto, para a garantia de uma sociedade
sem grandes propagações de crime, de maldade, já que a maldade existe por causa do pecado, o Senhor, em sua sabedoria divina, colocou o Estado. Então, o Estado, nós podíamos ler, por exemplo, também... Então, nesse sentido, e pegando mesmo já o texto que eu mencionei no princípio, todos os Estados, independentemente de serem bons, corruptos ou sei lá o que for, são instituídos por Deus. Existe, sim, uma lógica por trás disto. O irmão Oxford leu Romanos 13, eu podia ler Daniel 4,17, e diz: e esta é a sentença, é, pois, proclamada por sentinelas. Os seres angelicais declaram o veredito a fim de que todos os que vivem saibam que Alá, o Altíssimo, domina sobre todos os reinos dos seres humanos e os dá a quem quer e quando deseja, e pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. Este também é um texto bastante elucidativo de que se existe algum poder estabelecido, ele deriva necessariamente de Deus. Agora, existe dentro dessa realidade formas de entender como é que um Estado, né, que é despótico, é totalitário, age de forma muito contrária àquilo que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra, pode estar ali, né? Se perguntássemos a Calvino entende isso como sendo um juízo divino, ou seja, Deus, quando está insatisfeito com algum povo, coloca um Estado, um rei, um governante. Sinceramente, eu nunca pensei que o Calvino tivesse dito isto, mas eu, nas minhas conversas particulares com alguns dos meus amigos, digo exatamente a mesma coisa. Sim, que, sim. Se calhar Deus institui esse Estado como forma de castigo mesmo, se calhar das ações dos nossos passados, dos nossos antepassados. Sim, é um juízo divino que encontra algum paralelismo bíblico, né? Quando nós olhamos o próprio povo de Israel, nós vemos Deus muitas das vezes, Nabucodonosor é um excelente exemplo disso, de Deus punindo os israelitas, utilizando um rei, Artaxerxes também, de igual modo, porque Israel se desviou dos seus caminhos. Na verdade, seria essa a conotação existente. Respondendo objetivamente, sim, todo Estado, todo poder é colocado por Deus, justamente porque nenhum poder pode existir sem que Deus consinta e permita, né? E depois entramos aí numa discussão de vontade permissiva ou não, mas o essencial em se reter é o quê? Se nós pegarmos, por exemplo, se nós bebermos daquilo que falou, né, que parafraseia e reflete bem o pensamento de Calvino, isto deve ser um mecanismo de alerta para nós, de percepção do que é que nós estamos a fazer errado. Ainda que não pensemos, por exemplo, em pecados, no sentido de Deus está a nos punir porque estamos a cometer muitos pecados, mas o próprio sistema eleitoral, né, o nosso sistema, que é uma democracia, pseudo-democracia, se quisermos, permite-nos avaliar que o mecanismo para a extensão e manutenção no poder ainda é o voto. Portanto, ainda que não formos por esse caminho, a consequência lógica seria de que nós temos o Estado que merecemos, nós temos o governo que merecemos, ou por ação ou por inação, ou porque nós somos coniventes com o mal que perpétua, nós somos medrosos e nos escondemos mesmo quando vemos o mal a ser proliferado. Então, nós temos de fazer sim meia culpa nisto, justamente porque as Escrituras exigem uma posição diferente de nós, que é a posição de combater aquilo que é mal. E nós temos mecanismos existentes para o efeito. Ok. Agora eu gostaria de entrar para uma esfera mais prática e também vou aqui chamar um texto bíblico para fazermos um paralelismo. Face aos desafios econômicos que nós vivemos, e é claro que muitas famílias sequer conseguem suprir aquilo que são as necessidades básicas, primárias. Estamos a falar, por exemplo, de residência, alimentação, vestuário e até mesmo transportes, que nós poderíamos considerar aquilo que é necessidades básicas. E nós temos o livro de Mateus, no capítulo 6, onde Jesus diz para não andarmos ansiosos com estas coisas, mas antes buscar primeiro o reino de Deus e que estas coisas nos seriam acrescentadas. Mas
face à nossa realidade, e para já gostaria que fizesse uma interpretação desse texto para nós compreendermos melhor isto. Como é que nós entendemos esse texto para começar? Bem, Mateus 6, né? Insere-se claramente no Sermão do Monte. Jesus está aí a falar para... Ele na verdade, para muitos teólogos, este é o sermão, dado que encontra-se muita riqueza textual. Ali é como se Jesus estivesse a inaugurar o momento de seu reinado e falando para os seus súditos, ou seja, trazendo aquilo que são os categóricos, né, espirituais, morais, para quem decide abraçar a fé e segui-lo. E ali, Mateus 6,33 está claramente a fazer referência na confiança que devemos ter na provisão divina, né? É um convite aos cristãos a refletirem sobre uma vida ansiosa e depositarem sua confiança em Deus. Paralelamente a isto, seria, na verdade, dizer que da confiança em Deus resulta aquilo que vem a providência divina para aquilo que são as nossas necessidades. Ao invés de nós perdermos toda as estribeiras, né, como se costuma dizer, devíamos depositar nossa confiança em Deus e estas coisas seriam... E é importante dizer isso, né, porque muita gente diz todas as outras coisas, mas o texto diz estas coisas. Exatamente. Quais coisas? As coisas que ele falou anteriormente, né? Nomeadamente o básico para comer, para vestir, porque a analogia é ele cuida dos lírios, ele cuida das aves e ele cuidará muito mais de nós. Mas isto não é um convite, e eu preciso dizer isso, irmão Oxford, ao comodismo, né? Eu tenho falado em relação a isso. Isto é um convite à confiança na providência divina, ao não viver de modo ansioso, sim. Mas não é um convite ao viver de modo preguiçoso e cômodo, especialmente na realidade que nós temos agora. Portanto, não existe nenhuma relação de sinonimia entre confiar em Deus e descansar na preguiça, diríamos. E alguns, infelizmente... Que seria um pecado? Que seria um pecado. Seria literalmente um pecado, né? Seria literalmente um pecado. E alguns escondem-se por trás de textos como estes, porque se esse texto procura, por um lado, combater os cristãos ansiosos que se perdem por causa da busca por coisas materiais, por outro lado, procura também combater quem, e nós estamos a fazer exatamente esse paralelismo, se utiliza desse texto de modo errado, que é para justificar a sua preguiça, a sua inércia e sua acomodação. Né? Então, o texto nos remete a confiar em Deus, mas outros textos das Escrituras nos remetem necessariamente a fazer uma conexão entre essa confiança que nos permite fazer. A confiança em Deus nos permite se mover, ou seja, você tem Moisés que está diante do mar, ora a Deus e Deus diz, tu tens o cajado, bate e anda, né? Portanto, é uma confiança que nos permite se mover. Então, eu preciso olhar para esse texto justamente trazendo essa realidade. Especialmente por causa daquilo que é o nosso contexto. Especialmente por causa daquilo que é o nosso contexto. Porque alguns de nós, tendencialmente, por receio dessa teologia da prosperidade, acabam por advogar uma teologia da miséria, uma teologia da pobreza, né? Que é igualmente errada. E é preciso pontuar isto. E é como nós, por exemplo, fizemos referência no livro de Provérbios, né? Não muito nem pouco. É o que as Escrituras recomendam. Este é o caminho ideal, né? Termos bem patente de que nós devemos, sim, nos esforçar para que, por meio do esforço, nós consigamos o pão. E Oxford, isto é importante porque, veja que, e nós estamos a falar sobre cristianismo, economia e política, para muitos estudiosos, é o cristianismo, no caso, o movimento reformado e puritano, que fundou o capitalismo. Alguns acabam por assumir isto, outros nem por isso. Mas o certo é que, ainda que não se atribua ao movimento reformado, nomeadamente calvinista, o surgimento do capitalismo,
se percebe que muitos cristãos calvinistas e puritanos foram ricos, foram abastados, embora eles tenham uma teologia muito correta em relação ao desapego aos bens materiais. Isto por quê? Porque o Evangelho, quando bem vivido, fornece-nos uma visão das coisas que nos permite trabalhar e desenvolver algum bem, né? E crescermos. Esse seria, se calhar, o termo correto. Ora, vejamos. Por exemplo, as escrituras determinam que E o texto que diz que devemos nos contentar nas coisas humildes. De Paulo. Olha, por exemplo, Paulo ensina que ele aprendeu, né, a ter escassez e ter abundância. Yeah. E é importante pontuar exatamente isto, né? Aprendeu a viver na escassez e aprendeu a viver na abundância. O que remete à realidade que nós estávamos a falar, que é, independentemente de qual seja a realidade financeira e econômica de um cristão, o imperativo bíblico é que ele precisa confiar em Deus e desenvolver a mentalidade que é bíblica, de que ele é meramente um mordomo, né? Deus colocou à disposição bens para ele, de modo a ele administrar para a sua glória. Isto é o facto das Escrituras. O que Paulo fala, por exemplo, aprender a contentar-se com as coisas humildes, é justamente isto. É aprendermos a estar satisfeitos e descansados em Deus pelas coisas que dele recebemos. Só que se contentar com as coisas humildes não é sinônimo de se acomodar. Qual é a diferença? O contentamento resulta da predisposição, da minha compreensão de que o que tenho recebido de Deus e por causa disso eu tenho que ser grato a Ele. Isto é contentamento. Contentamento aqui seria igual a gratidão a Deus pelo que tenho. A acomodação seria parar, suspender minhas ações que podem proporcionar um melhor estilo de vida para mim e para os meus. A acomodação é desistir de trabalhar, desistir de me profissionalizar, desistir de me autodesenvolver, porque vou esperar em Deus, né? Vamos esperar que é literal, que é ficar sentado, parado e não fazer nada. Uma excelente analogia das Escrituras está em Provérbios 25 em relação a isso, né? E aí o texto fala sobre a preguiça, onde tem um homem que está dentro de casa e vê os espinhos a crescerem, os espinhos tragam exatamente a casa. A acomodação seria, em termos assim ilustrativos, isto: você ficar parado, ver a situação à tua volta a agudizar, a se deteriorar, a ficar cada vez mais difícil, e na ideia de uma confiança aparente, você deixar de fazer o que és obrigado a fazer. E aqui eu podia fazer a colação a mais um texto bíblico, que seria, por exemplo, Tiago 4, né, que diz que se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Exato. E vejam, e é importante que isso seja dito, porque nós precisamos de desenvolver uma percepção bíblica em relação à administração dos bens, que não é, como falamos, um convite à avareza. Claramente isso precisa ser combatido, mas também não é um convite à demonização das coisas, até porque essas coisas, quando bem utilizadas, servem o reino de Deus, que é uma coisa de glorificá-lo, né? Nós temos, por exemplo, José de Arimateia, que usa da sua influência e posição política para prover o lugar para o Nosso Senhor ficar. Exato. Nós temos um Paulo que muitas das vezes, por causa da posição em que tinha servindo, dessa posição conseguiu avançar e até sair de determinadas situações menos boas. E nós não podemos ignorar que muito do problema que nos aflige, muitas das vezes, é resolvido por meio de questões financeiras. Não podemos ignorar isto, né? Uma doença é resolvida assim com oração, mas o Senhor inspirou médicos para desenvolverem remédios para o fazer. E o contexto que nós vivemos nos remete ao desenvolvimento de uma teologia bíblica nesse sentido, uma teologia equilibrada, que não deixe para a teologia da prosperidade, mas não faz uma apologia à pobreza extrema, à miséria, como sendo sinônimo de espiritualidade. Ou seja, é um equilíbrio que se deve... Justamente, não existe nenhuma relação de sinonimia entre, voltamos a dizer, ser pobre no sentido material e ser humilde no sentido de coração. Não. A humildade das Escrituras é uma disposição do coração e não uma situação material. É possível ser pobre materialmente e ser completamente soberbo em seu coração. E é possível ser rico materialmente e ser humilde de coração. Embora as Escrituras coloquem e pontuam muito bem
que a riqueza traz consigo desafios acrescidos, né? Que é justamente não fazermos com que o nosso coração confie na riqueza, e daí a analogia muito bem feita por Nosso Senhor no texto que leu, entre Deus e Mamon. Mas é o amor à riqueza, que é a raiz de todos os males, e não a riqueza em si. Okay. Sim. Já agora, para terminar esse capítulo, e ainda bem que estava a falar sobre o não se acomodar, em função do contexto econômico que nós vivemos, qual é o conselho que tu deixa às famílias, principalmente os pais, né, os pais de família, nessa realidade que nós vivemos? Olha, o desafio é grande. Você que me ouve aí, eu entendo perfeitamente o que nós vivemos, e eu tenho dito que aqui em Angola, a única forma de você ter 50 é sonhar com 150. Você precisa sonhar com 150, trabalhar para 150 para ter 50. Porque você só pedir 50, tu não vais ter nada, né? Tem um 10, 20. É literalmente isto. Então, nós precisamos, por um lado, manter íntegro e intacta a nossa fé. É muito importante. Isto por duas razões. A primeira, nos inibe de quebrarmos padrões bíblicos claros. Existem muitos de nós que, infelizmente, dada essa dificuldade, estão a sonegar versículos bíblicos claros, racionalizar a fé de uma forma que permite namorar com o pecado, né? Alguns de nós estão a deixar de ser íntegros, alguns estão a cair em pecados como dar gasosa, fazer, diríamos, corromper, fazer corrupção, prometer bens que sabemos que não ter condições de prover, mentir mesmo. E os desafios são muitos por causa disso, porque o espaço de exercício da nossa fé não circunscreve ao local onde nós reunimos, Exatamente. isto é, ao templo, né, à igreja. Nós precisamos ser cristãos em todo lugar. Isto envolve ser cristão no serviço, quando ninguém está a ver. Aliás, Exatamente. Existe um salmo muito claro que diz que ainda que nós deixamos nas profundezas do mar, aí o Senhor está. Então, nós não prestamos contas diante de homens, né? Prestamos contas diante de Deus. Então, viver a fé de uma forma íntegra e constante nos permite, primeiro isso, evitar as ciladas de Satanás e evitar pecados. Por outro lado, o viver a fé de forma íntegra e bíblica nos permite ter as ferramentas necessárias para crescermos. E é muito importante que digamos isto. Por quê? Por exemplo, as Escrituras dizem que nós devemos trabalhar para o nosso Senhor, segundo a carne, como se estivéssemos a trabalhar para Deus. Para Deus, exatamente. Isto é um pressuposto extremamente importante para um trabalho diligente. Ou seja, se nós estabelecemos como sendo a principal, a mais basilar e a mais essencial forma de crescimento financeiro, pessoal, o trabalho, nós temos o imperativo bíblico que coloca esse trabalho que deve ser feito ao Senhor, como se tivesse como Senhor da carne, né? Isso, como se estivéssemos a fazer para Deus. Isto abre porta para que nós, enquanto alguns trabalham simples e meramente para agradar o patrão, nós trabalhamos para agradar o Deus que servimos. E as exigências do nosso Deus são claramente superiores ao nosso patrão. Ou seja, o nível de excelência que nós devemos dar a Deus vê que se nós fizermos uma conexão desse texto com o fazer tudo para a glória de Deus, concluímos que o nosso trabalho precisa ser um trabalho com excelência. A dita arete dos gregos, né? Nós precisamos entregar a Deus o melhor que temos na melhor condição que possuímos. Isto é o imperativo bíblico. Um outro texto claramente importante em relação a essa questão é justamente o facto de que, por exemplo, Paulo diz, né, quem não trabalha não come, outorgando aqui a responsabilidade do trabalho como sendo o principal mecanismo de crescimento e de desenvolvimento. Existem uma infinidade de textos que, se bem analisados, dão-nos bases e meios para vermos que, se aplicarmos o que as Escrituras dizem diligentemente em relação ao trabalho, em relação ao esforço, em relação à integridade, em relação à ética, nós teremos
estaremos a criar condições que vão tornar propício o nosso crescimento na fé. E isto é o que difere as nações prósperas, que muita gente hoje atribui essa prosperidade ao ateísmo, o que é falso. Se nós olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos da América, Sim, muitas vezes nós falamos que, ou seja, as pessoas dizem que o cristianismo é praticamente a base para não se crescer, ou as religiões como um todo. É das principais. Eu quando ouço isso, o coração aperta, normalmente. Porque isto é muito falacioso. Isto quem fala isso ou é mau, no sentido de estar a subverter uma verdade que conhece, ou é ignorante. Normalmente eu coloco dentro dessas... eu estava a ouvir recentemente um podcast onde um dos teólogos estava a fazer aqui uma analogia do porquê ele... É um teólogo, mas geralmente faz comentários políticos. Onde ele estava a dizer que os cidadãos, principalmente os cristãos, no meio de semana, ao invés de irem trabalhar, estão nas igrejas. E isso aqui para o Estado é uma preocupação e logo o Estado deve meter mão nisso, porque o Estado precisa de pessoas que devem trabalhar, mas as pessoas, ao invés disso, estão na igreja, gastam muito tempo nas igrejas, estão a jejuar e, portanto, pode ser usado como um dos meios que faz com que a pobreza esteja no nosso seio. Isto é, tal como fiz referência, Oxford, isto é... se tivermos a oportunidade, nós vamos poder fazer uma radiografia de muito do que está-se a viver aqui, porque é que a igreja tem sido colocada. Porque é assim, é necessário arranjar-se um bode expiatório das fontes dos problemas sociais e econômicos que nós vivemos. Nero fez isso, né? Hitler fez isso quando culpou os judeus. Ou seja, é muito próprio dos Estados, com característica como o nosso, procurarem alguma razão que seja para terciarizar a sua própria incompetência, a incapacidade de cumprir com as funções que lhes são características. E o que nós temos assistido, um tempo a esta parte, é justamente essa transferência de responsabilidade a uma outra entidade. E a mim, pela leitura que eu faço, a igreja tem sido esse bode expiatório. Ou seja, a igreja tem sido então vista como esse amálgama que absorve tudo o que é mau e por causa dela resulta a culpa dos males sociais que vivemos. E até mesmo recentemente a ministra da Educação fez exatamente a mesma coisa. Sim. Dizendo que os professores estão muito na igreja. Não, olha, a minha leitura é mesmo essa. Tudo o que está a acontecer, para mim, tudo o que está a acontecer prova e comprova isto. O que se está a procurar fazer é desviar a atenção para onde tem a real fonte de erro. Se fizéssemos um paralelismo entre os males que têm sido causados pela própria ineficiência daquilo que são os mecanismos estatais e os males que têm sido atribuídos à igreja, não tem comparação alguma. Nós estamos a falar de mais de 4 milhões de crianças fora do sistema de ensino, dados oficiais, o que significa em tese que devem ser mais. As que ainda estudam debaixo das árvores e em condições péssimas. Estamos a falar de altos índices, como apresentamos mais atrás, de desemprego. Exato. E altos índices de trabalhos informais. Se olhássemos para os dados em termos de trabalho infantil, os números seriam também absurdos. Ou seja, quem no final das contas está a reduzir o povo angolano a uma condição de miséria e de profunda humilhação é o próprio Estado. No entanto, é preciso encontrar algum bode expiatório, justamente ele não vai olhar para isso. Então, ao invés de reconhecer incapacidade para desenvolver a quantidade de escolas necessárias, veja, lendo, não sei se foram os últimos dados, mas dados recentes mostram que existem cerca de 8.000 escolas públicas e que o Estado precisa do dobro para absorver a quantidade de alunos existentes. E estamos a falar, se calhar, 2024. Foi a data em que a data de corte desta informação. Mas veja que os pais que não têm condição de colocar os filhos na escola porque não têm vaga, são obrigados. Então, a escola privada aqui não é uma possibilidade, é uma necessidade. Os pais precisam colocar os filhos nos colégios porque as escolas públicas não têm capacidade de absorvê-los.
Mas os pais não têm condições financeiras para pagar os colégios. E ainda saiu uma lei, né, que diz que a propina deverá subir em razão proporcional à taxa de inflação de maio do mês em curso. Portanto, nós temos a inflação em crescimento, não há... Eu não sei como é que vai ser isso. A subida da remuneração dos pais. Portanto, quem realmente remete o povo a essa realidade? Olha, são 4 milhões de crianças, ainda que forem esses dados, fora do sistema de ensino. Isto é uma violação e um desvio completo aquilo que vai ser o futuro dessas crianças. Mas amanhã, essas crianças vão ser acusadas, já adultas, de estarem a orar muito e não trabalharem porque estão a orar. Ou seja, é preciso encontrar algum bode expiatório e a igreja tem sido, infelizmente, esse bode. E aqui uma chamada de atenção a nós como cristãos para sabermos fazer essa leitura e dentro dessa leitura sabermos como nos posicionar. Voltando à questão inicial, é falho esta observação. Vamos pegar os Estados Unidos da América, das nações mais ricas e bem-sucedidas que existem. Certo. Peguemos nos pais fundadores, né, nos founding fathers dos Estados Unidos. Qual era a visão que eles tinham sobre o mundo e qual era a base para a construção da Nova Inglaterra, dos Estados Unidos da América? Era justamente as escrituras. Sim, boa parte deles tinham uma cosmovisão cristã. Quase todos, quase todos. Por isso é que você tem, por exemplo, a Constituição Americana tendo como base as escrituras e a própria ideia da Revolução Americana partindo de princípios bíblicos claros, como o próprio facto de nós sermos imago Dei, sermos a imagem e semelhança de Deus. Essa realidade foi com que eles concluíssem que não fazia sentido submeter-se a toda a punição, digamos, à subjugação que os ingleses estavam a lhes fazer e eles conquistassem a independência. Essa visão de ser uma cidade sobre o monte, é assim que os americanos desde o princípio se viam, popularizando ideias como liberdades individuais, porque eles encontram nas escrituras respaldos para isso, fornecem a base para o crescimento dos Estados Unidos da América. Ou seja, as liberdades individuais dos americanos permitiram que a inovação se desenvolvesse. E hoje vários economistas entendem que uma das principais bases para avaliar um Estado totalitário de um Estado não totalitário é justamente o nível e a gradação da liberdade. Por quê? Porque a liberdade permite inovação, e a inovação é uma das principais fontes de empreendedorismo. E o empreendedorismo é um dos principais mecanismos para crescimento, a ascensão social e econômica. Estados Unidos é um belo exemplo de que as escrituras fornecem mecanismos para crescimento e não o contrário. Muita gente fala, por exemplo, não, Harvard, Oxford, Princeton, Yale, todas essas universidades foram fundadas por cristãos. A Ivy League, né? A liga dessas universidades mais preparadas nos Estados Unidos, grande parte delas foram criadas por cristãos puritanos. A primeira universidade do mundo, lá da Idade Média, foi criada pela igreja. Então, nós temos, vamos pegar os países nórdicos, Suíça e não sei o que. Suíça foi palco de Calvino. Calvino desenvolveu não só a teologia, mas a forma social, política e econômica dos cantões suíços viverem. E foi essa base, não ateísmo, mas essa base que propiciou o crescimento desses países. Não é à toa que tanto os Estados Unidos da América como esses países nórdicos, Suíça, Finlândia, Dinamarca, atingiram os níveis de crescimento que tiveram porque nesses países se vive liberdade. Exato. E a liberdade individual foi o princípio bíblico retirado justamente para permitir que esses cristãos pudessem se desenvolver. Exato. Só que o que aconteceu é que com o desenvolvimento social e econômico, por isso é que são tidos como países pós-cristãos, né? Abandonou-se a questão da fé. O Abraham Kuyper, por acaso, faz muita crítica em relação a isso, já no século XIX, que ele percebe que as universidades que eram palco de cristãos foram basicamente abandonadas pelos cristãos e pegadas por iluministas e ateus. Isso tudo propiciou com que as sociedades se desenvolvessem de uma forma em que o cristianismo foi posto de lado. No entanto, as bases que os cristãos colocaram, toda a questão da liberdade, toda a questão do desenvolvimento, do empreendimento, da ciência, continua a ser levada a cabo. Então, esse crescimento foi se mantendo. É essa a base que nós estamos a falar que, se aplicada corretamente para a nossa realidade, iria fornecer justamente a mesma realidade. Nós vimos várias sociedades que, por causa desta realidade, cresceram e não seria diferente aqui. Então, é falho, errado, falacioso
a atribuição disto. Eu tenho, por acaso, visto comparações muito espúrias em relação a isso. Não, aqui estão a orar, enquanto na China estão a estudar. Veja como é que crescem as crianças chinesas a desenvolver coisas, e aqui as outras estão nas igrejas. Vê. Mas não é uma realidade mesmo. É uma realidade. Só que ela não é uma realidade total. Ela é uma parte, ela é uma realidade parcial. Qual é a outra? É justamente o que nós estamos a falar. Não existe incentivo em termos de governação pública para que as escolas públicas tenham condições para a atração, assim como o próprio currículo estudantil é deficitário. Eu até acho que foi criado justamente para perpetrar esta diferença entre os privilegiados e não. Porque, veja, por exemplo, nós falamos muito da questão... Eu fiz PUNIV. Eu fiz PUNIV. Nós temos dito em casa que nossos filhos não podem mais fazer isso. Não podem mais fazer isso. Porque, veja que quem fez PUNIV, depois da formação, é o quê? Exato. Ele é pré-universitário. Mas pré-universitário é o quê? Ele não é jurista, ele não é economista. Por quê? Porque ele viu introdução à economia, ele viu introdução ao direito. Se fez física e biologia, ele viu introdução de tudo. Ele não é nada. Ele é só um pré-universitário. O que outras realidades, por exemplo, fazem? As cadeiras muito mais teóricas, como filosofia, sociologia e o resto, normalmente para essas realidades são em grande massa na universidade. Por exemplo, e nós podemos pegar a educação da Noruega, por exemplo. Que é uma das melhores. Literalmente. O ensino médio é essencialmente profissionalizante. As cadeiras... Todos os cursos? Maior parte dos cursos ali são cursos, diríamos, de exercício manual, por assim dizer, né? Técnicos de frio, eletricidade automotiva, eletricidade industrial. Esses cursos profissionalizantes no sentido de quê? De que o estudante termina essa fase do ensino médio, ele tem condições de se inserir no mercado de trabalho, ele consegue ser autossuficiente, porque o tempo que ele esteve no ensino médio lhe permitiu desenvolver as competências necessárias para... Justamente. Agora, quem quiser faz a universidade, segue uma carreira mais acadêmica, mas essa é a minoria. Justamente por causa disso que se consegue, por exemplo, níveis de desemprego muito baixos. Porque se você tem uma formação muito boa, em que se olha para segmentos da economia como estes, em que são exigentes em termos de mão de obra, tu tens a garantia de que vais lançar para o mercado profissionais que vão responder às exigências do próprio mercado. Né? Então, essa insuficiência, essa inoperância, essa deficiência dos mecanismos estatais que acabam por lançar as pessoas desesperadas à busca de alguma esperança. E a igreja fornece isso. Portanto, a leitura é justamente inversa. Não é a igreja que toma de assalto as pessoas e os impede de crescer profissionalmente. É o Estado que nega esse crescimento profissional e a igreja oferece um espaço para que eles então possam, e é importante que se diga isso. Qual é o espaço que a igreja oferece? Na igreja, muita gente, vê, a pessoa tinha dois caminhos. Você tá no meio em que tu não tens incentivos do ponto de vista de disposições sociais, falo de escola em condições, a própria estabilidade financeira dos teus pais para te permitirem custear os teus estudos. Exato. Ainda que os estudos estatais, mas eles precisam te dar lanche, precisam te dar táxi, né? Precisam fazer isso. Tu não tens esses incentivos. Tu tens dois caminhos. Ou vais para o mundo da delinquência, ou vais para a igreja. Normalmente é isto. Exato. E a igreja tem funcionado como um excelente parceiro do Estado, no sentido de diminuir catastroficamente aquilo que podiam ser índices de delinquência. Okay. Muita gente que nasce em áreas suburbanas, muita gente que nasce em áreas periféricas, onde os índices de criminalidade são elevados, não se tornaram criminosos essencialmente por uma razão. Por terem um lar cristão, e esse lar cristão os privou de serem lançados aí. Depois o que é que vão dizer? Não, a igreja está cheia. Mas está cheia porque aquilo que podia funcionar como incentivo não é feito. Exato. Isto é uma leitura. A outra, nós temos muitos cristãos que são bem posicionados e são academicamente bem dotados. Nós estamos a falar, nós somos cristãos, Oxford. Você fez o inglês e muito bem,
né? Eu fiz a minha formação. O pessoal aí não sabia. Eu fiz a minha formação. Ou seja, isto é uma prova mais do que viva que a nossa fé não nos impediu de crescer academicamente. E se formos a ver, existem muitos de nós que são cristãos que são os melhores em suas escolas e os melhores em seu trabalho. Em função também da própria cosmovisão cristã. Da consciência da fé. Justamente porque ele percebe que a fé o impele a ser excelente no que ele faz. A fé não permite mentir, não permite defraudar. Essa fé que ele tem lhe impele a um caminho de excelência no que ele faz. Então, uma compreensão correta, e para aqueles cristãos que realmente procuram viver essas escrituras de forma íntegra, percebem claramente que crescem nisso. Mas, claro, existem exceções. Claro que existem exceções. Existem realmente aqueles que fazem uso da fé para saquear, para mentir, para enganar. E muito do sucesso destes se deve justamente ao nível de social e financeiro que as famílias se encontram, que os torna propensos ou mais propensos a, infelizmente, serem enganados. Pessoal, uma abordagem longa, mas muito clara, aquilo que foi a questão que eu coloquei. Até parece que já terminamos com o nosso programa, mas ainda temos mais questões aqui a ser abordado. Então, se já estás a curtir do conteúdo, não se esqueça de colocar o teu like, conteúdo de graça, um conteúdo de qualidade, mais de graça. Então, o teu like nos ajuda e muito. E para você que ainda não é inscrito, pedimos mais uma vez, subscreva o nosso canal e nos ajuda a crescer neste sentido. Agora uma questão que gostaria que analisássemos. Praticamente nós acabamos de analisar aquilo que é o crente em função da realidade econômica, social e política, e também, claro, acabou tocando naquilo que são alguns dos pontos do próprio Estado. Quero agora que analisássemos algo. Há nas Escrituras vários textos que mostram que, portanto, Deus se importa com os mais carentes e Deus dá instruções claras ao seu povo de como é que poderiam se proceder com aqueles que são os mais pobres. Estamos a falar, por exemplo, das viúvas, dos órfãos, dos deficientes e até mesmo dos estrangeiros naquele contexto. E quando nós olhamos para a nossa realidade ou para o nosso sistema econômico, parece que não olha para os mais desfavorecidos. Então, a minha pergunta é, como é que a fé cristã pode responder a uma economia que praticamente exclui os mais pobres ou os mais desfavorecidos? Porque nós olhamos atualmente, por exemplo, quando tu passas a um contentor de lixo, é muita gente a passar por necessidades extremas. A comerem no lixo, crianças que deveriam, conforme frisaste, estar a estudar, estão aí na rua a pedir esmolas, a engraxar, a trabalhar. Então, como é que nós, os cristãos, devemos responder ou devemos nos posicionar diante de um sistema econômico que praticamente exclui os mais desfavorecidos? Eu vou responder a sua pergunta, mas antes, eu estou sempre a fazer parênteses. Há um livro muito interessante do Wayne Grudem, Pobreza das Nações. Ele aí tenta, de certa forma, fazer um paralelo entre o Riqueza das Nações de Adam Smith e mostrar qual é a principal causa e o principal problema das nações pobres, né? Okay. E em tese, a tese central de Grudem é mostrar que um dos principais problemas das nações pobres é o paternalismo estatal. O que é isto? O paternalismo estatal seria a consciência, o pensamento de que tudo que nós recebemos deve vir do Estado, deve vir do governo. Okay. Então, há uma excessiva preocupação em receber do governo e uma pouca preocupação com o que eu posso fazer de mim para, com as minhas próprias habilidades, prover para mim. Okay. Isso espelha muito a realidade angolana? Muito, muito. E é por causa disso que você vê muita gente com muito mais predisposição para trabalhar no Estado
do que para ir para o privado. Exato. Claro que existe uma realidade contextual que é a insegurança que o próprio privado pode gerar, mas isto também pode ser, esta predisposição pode-se dar a uma consciência, ainda que pequena, de eu não tenho competências suficientes para ocupar o meu espaço no privado. Porque, diga-se bem da verdade, quem tem o valor, quem tem competências, conhece suas capacidades e sabe que ela vai ser reconhecida e evidentemente ele vai ter o seu lugar no privado, né? Porque o privado que quer, na verdade, é só que tu resolvas o problema dele, está disposto a te pagar o que tu exigires. Então, essa mentalidade de paternalismo estatal leva, infelizmente, muitos de nós a relegar os nossos próprios destinos ao Estado. É como se olhássemos para o Estado como sendo o substituto, a personificação do Nosso Senhor e a confiança que nós devíamos depositar no Nosso Senhor, que consequentemente nos faria trabalhar como mordomos dele, nós acabamos por depositar no Estado e ficamos meio que parasitas. E eu chamo a atenção a isto justamente por causa disso, porque a resposta não deve necessariamente ser o Estado precisa prover tudo, por um lado. As Escrituras, e no texto que nós lemos, por exemplo, em Mateus 6, aí nós vemos claramente o Nosso Senhor no Sermão do Monte, diríamos assim, a estabelecer a questão do dar esmolas, certo? Exato. As Escrituras incentivam, a verdadeira religião é essa, né? Cuidar dos órfãos, das viúvas, diz Tiago. Nós temos, por parte das Escrituras, imperativos de chorarmos com os que choram e de socorrer a estes, que, tal como frisaste muito bem, dentro da própria igreja, logo no princípio, né? Nós tínhamos uma organização eclesiástica que permitia que as viúvas pudessem receber da própria igreja, né? Então, essa questão dos pobres, das crianças, das viúvas sempre mereceram nas Escrituras um tratamento especial. E o Senhor olha que o nosso Deus não outorga essa tarefa ao Estado. Ele diz que deve ser o Estado a fazer isso. Outorga a nós cristãos de forma individual a fazê-lo. Esse movimento de cristãos, nós os cristãos, precisamos verdadeiramente desenvolver ainda mais essa questão. Eu confesso que nós olhamos de forma muito judaizante esse texto. É como se fosse só aplicável para a realidade dos judeus e não para nós. Mas não, esse texto ainda deve ser aplicável a nós. E por causa disso é que nós temos, porque nossos irmãos compreenderam muito bem isso, é que nós temos a igreja durante muito tempo desenvolvendo orfanatos, lares e tudo mais, que é para acudir a essa situação. E mesmo aqui na nossa realidade a igreja faz muito isso. De forma geral, a cristandade, e isso se ajusta muito àquilo que nós estávamos a falar. Vai a lugares onde a igreja, onde o Estado não vai, faz coisas que o Estado não faz. Nós temos muitos lares, temos muitos espaços para a reeducação, que acolhem viúvas, acolhem crianças, acolhem pobres, feito pela igreja. Agora, respondendo, é obrigação do Estado, e aqui vamos falar, não tanto... E ainda bem que fez essa introdução para responder a minha pergunta. Certo. É responsabilidade do Estado, por exemplo, eu sou daqueles que defende mais a parte liberal, né? Eu não sou nem keynesiano, nem neo-keynesiano. Isso é uma discussão mais correntes filosófico-econômicas, né? Mas eu sou daqueles que defende, tal como Mises, como Friedman, como Hayek, que o Estado tem funções tradicionais, funções básicas, né? Que passam por garantir questões como justiça e como bem-estar. E bem-estar, justiça, passa justamente por criar condições tanto para acolhimento como para crescimento dessas pessoas, né? Uhum. Então, o Estado, se o nosso Estado desinchasse, no caso, emagrecesse, o que exigiria menos de gastos públicos, se garantisse maior liberdade econômica, certamente iria permitir que mais empresas surgissem, com base nisso, obter mais receitas fiscais, teria condições de olhar para pessoas que têm essas necessidades e criar condições para elas serem acolhidas e crescerem. Na verdade, o Kwenda seria uma visão um bocado distorcida dessa realidade que nós estamos a falar. Onde nós temos o Estado a dar dinheiro, eu não defendo que fosse necessariamente assim,
só em termos de ilustrativos, a dar dinheiro que é para socorrer as pessoas mais carenciadas. E sim, se o Estado fizesse isso bem, essas pessoas teriam um trabalho, porque muitas delas não são psicóticas, não são loucas, não são pessoas sãs, conscientes, mas que, dadas as dificuldades que se esbatem, encontram na rua, encontram no lixo mecanismo para a sobrevivência. Então, se o Estado fizesse esse caminho, certamente elas encontrariam mecanismos, quer para encontrar subsistência, como para crescer em termos de estabilidade. Ok. Obrigado pela tua resposta. Acho que foi muito bem respondida, e principalmente a primeira parte, de não deixarmos toda a responsabilidade para o Estado. Né? Nós, como cidadãos, temos grandes responsabilidades, primeiro para o nosso próprio autossustento e depois para aqueles que são os mais desfavorecidos, nossos familiares, mães, irmãos, etc. Mas agora eu gostaria de entrar para um outro assunto, ainda em Romanos 13 mesmo, que diz que nós devemos nos submeter às autoridades, né? E um dos pontos que tu acabaste de mencionar como sendo função do Estado é exatamente garantir a justiça. Por exemplo, quando nós vemos de fora que o Estado está, por assim dizer, ser injusto, quando eles é que poderiam providenciar justiça, e nós somos chamados da parte de Deus a nos submeter ao Estado, como é que nós devemos nos proceder diante desse enigma, por assim dizer? Ou seja, qual é a linha divisória entre se submeter ao Estado e, ao mesmo tempo, ver injustiças vindo da parte do próprio Estado? Isso é uma excelente pergunta. Aqui a resposta podia ser bastante básica e clara, mas vale obedecer a Deus do que os homens. Atos. Pedro estabelece isso muito bem, e o contexto era mais ou menos este, né? Entre se submeter a uma entidade humana ou submeter a Deus. Mas eu vou um bocado mais. Veja, Oxford, que nós desenvolvemos um tipo de mentalidade, uma mentalidade muito errada, que é: se está na lei, é bom. Isto não é verdade. Okay. Se está na lei, é passível de ser cumprido. Sim, mas não é necessariamente bom. Okay. Não existe nenhuma mágica que faz com que alguma coisa errada, ou má, ou injusta, se positivada, fique bom ou fique justa. Então, esta mentalidade é muito importante, porque nós, infelizmente, por causa desse positivismo que se desenvolveu e adentrou as universidades, esqueceu-se uma corrente que eu particularmente sou adepto, que basicamente não se vê, que é o justnaturalismo. Okay. O que é isto? Seria a pressuposição de que a fonte do direito, ela é, antes de ser legal, ela é natural. Okay. Ou seja, a visão de que o certo e o errado não deriva simplesmente do que está escrito, mas vem das próprias leis da natureza, cujo Deus que nos fez estabeleceu. Assim, a fonte do direito não seria o direito por si mesmo, mas seria uma coisa que o antecede. Okay. Isso se enquadra muito bem naquilo que nós estávamos a falar sobre o que o Abraham Kuyper estabeleceu, né? Porque, ora, vejamos. Quem esteve na época do nazismo, né? Que é uma coisa errada, completamente contrária, cumpriu lei. Certo? Certo. Colocar os judeus sobre aquela condição foi um cumprimento da lei, aquilo estava legislado. Mas aquilo não era bom. Certamente. Ou seja, não é porque está na lei que é bom. E é por isso que o grande Santo Agostinho diz que uma lei justa não é lei alguma. Ou seja, é possível que aquilo que está escrito não seja necessariamente bom. E é muito importante que nós tenhamos cuidado com isso. Porque parece que a nossa mentalidade se inclinou. Se o governo aprovou uma lei, ela é boa. Então nós começamos a discutir o cumprimento da lei como se
não existisse nenhum outro parâmetro fora dela para avaliarmos sua execuibilidade ou moralidade ou não. Portanto, isto é muito importante. Dito isto, e isto é para dizer o quê? Que a nós é reservado a possibilidade de andar e seguir os parâmetros legais. Verdade. Andar em conformidade com o que está escrito na Constituição. Correto. Mas existe uma realidade que nos remete à obediência da Constituição se e somente se ela não conflituar com a obediência ao Deus que servimos. Okay. Portanto, nós temos nossa mente cativa a obedecer a Deus antes da obediência aos homens. Normalmente, se um Estado responder com os seus principais objetivos, não haverá necessário conflito. Mas para aqueles Estados que se demarcam dos objetivos que o próprio Deus estabeleceu, muito provavelmente nós vamos ter situações como estas. E aqui, dentro da prudência e da ponderação, nós seremos levados a ter até de desobedecer, né, uma lei, justamente porque sempre que ela não for justa, sempre que ela não for moral, sempre que ela não propiciar e proporcionar o bem geral. Ok. E será que aqui geralmente diz-se que nós os crentes deveríamos ter uma postura em relação ao Estado quando nós observamos tais atrocidades vindas daqueles que nos governam? Devemos chamar as coisas pelo nome? Porque o que é que se verifica? Parece que os cristãos ficam do outro lado como se fossem espectadores, nada fazendo, simplesmente observando, se calhar com a mentalidade de que não temos nada que esperar aqui na terra, vamos nos céus e lá será tudo bem melhor. Então, quando, por exemplo, vemos injustiças a serem feitas, a posição do crente é denunciar, por exemplo, governantes injustos, ou teria uma outra forma de nos procedermos? Olha, por acaso, ontem eu falei sobre... Terminei, na verdade, numa partilha que fiz com alguns irmãos, justamente nesse texto de Efésios 5, 11. E o apóstolo diz assim: e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Okay. Ou seja, o caminho que nós fazemos normalmente é o caminho mais cômodo, que é, não me vou associar, mas também não vou condenar. Ou seja, nós dissemos assim... Não fala política, né? Não se meter... É justamente isto. Eu não vou fazer o que eles fazem, porque o que eles fazem é errado. Mas também, se eu falar que é errado, eu vou ter problema. Então, eu tenho dito que isto é um cumprimento parcial do texto. Porque o texto ordena que, para além de não associação, nós temos o dever de condenar. Okay. Portanto, a nós repousa o dever bíblico de condenar as obras das trevas. Precisamos o fazer. O que significa que a nossa postura enquanto cristãos tem que ser uma postura de constante alerta e denúncia. Ou seja, se está a ser proliferado o mal, se está a ser o mal está a ser chamado e tratado por bem, o amargo está a ser chamado de doce, né? O errado está a ser tido como certo, nós devemos não fazer e devemos dizer que isto está errado por causa disto e daquilo. Isto é fundamental. Mas eu também defendo que precisamos de uma postura ponderada e refletida em relação a essa questão. Eu não advogo posições não pensadas e irrefletidas, justamente porque as Escrituras ordenam, a mesma Bíblia que nos obriga a condenar, nos leva a condenar, nos leva também a ser prudentes. Portanto, a prudência seria esse princípio de sabedoria que nos permite avaliar as coisas antes que elas tenham lugar, permitindo-nos assim antecipar. Se eu sei que determinado comportamento meu vai despoletar alguma situação
de injustiça ou algum cenário não muito bom, eu sou chamado a agir de forma sábia e prudente em relação a essa questão. Nesse ponto de prudência, eu tenho falado com muitos cristãos, principalmente em função das manifestações que se tem tido. Primeiro, a manifestação é algo que está na Constituição, ok? Temos essa prerrogativa de manifestarmos, mas muitos alegam que não participariam em qualquer tipo de manifestação em função dos descrentes, que muitos deles, estando aí, por exemplo, praticam todo tipo de vandalismo. Será que associarias essa prudência também à não participação em manifestações? Tem de ser bem analisada, porque pode ser uma prudência encoberta de covardia. Pode ser. Mas existe uma verdade naquilo que eles falaram. Eu mesmo tenho dito isso. Infelizmente, e é por isso que nós perdemos, porque essa pergunta nos remete a um problema que nós temos. Vê, que o problema de não nos associar à manifestação denuncia uma falta de iniciativa nossa para manifestarmos. Certamente. Certo. Por quê? Porque se eu percebo, ou seja, se eu digo, eu não vou à manifestação porque os que estão a liderar essa manifestação têm intenções não muito corretas, mas eu entendo a manifestação como sendo um dever, qual seria o meu caminho? Promover uma manifestação em que as pessoas que estão em frente têm intenções não similares àquelas que eu condeno. Então, o caminho desses cristãos, o nosso caminho enquanto cristãos, devia ser agentes dinâmicos nessa sociedade por formas a nos organizarmos e criarmos mecanismos para nós, o que dizemos, né? Os que dissemos ter intenções pelo menos mais puras, né? de ordem e de lei, irmos à frente. Então, de forma muito básica, eu responderia assim. Eu entendo que, dentro dessa lógica, ainda é possível, de forma refletida, agir, e se não for dessa forma, então o caminho seria justamente esse: nós os cristãos, e nós precisamos fazer isso. Nós, os cristãos, precisamos de estar mais atentos às realidades sociais desse país e nos fazer ouvir em relação a elas. E o se fazer ouvir tem muitos mecanismos. A manifestação é um deles, mas não é o único. Existem várias formas, desde publicação de artigo, conscientização nas redes sociais, conscientização nas pessoas que estão ao meu redor, uma postura íntegra, porque o que acontece nesse país, e isto também é um problema sério, é que muita gente condena não porque é mau, mas porque não é ele a se beneficiar do mal. Esse é um ponto também a ser analisado. Tem muita gente que é contrário às injustiças que estão a ser perpetradas por quem está a governar, mas não é porque ele é contra a injustiça. É só porque ele não se beneficia da injustiça que se vive ali. Porque se ele fosse o governante, ele faria igual ou pior. E isso é bem ilustrado, porque se você ver a conduta dele no local de trabalho dele, você vai ver que ele mixa. Ou seja, ele condena o governante que se apropria dos bens que são destinados à população, mas ele se apropria do bem do patrão de forma errada. Ou seja, ele faz a mesma coisa. A consequência não é a mesma, porque a posição do governante certamente é maior e o impacto vai ser mais catastrófico. Então ele não olha para o bem por causa do bem. Ele olha para o bem porque o mal que ele está a ver ali não beneficia. E essa é a grande diferença entre nós e muitos destes, né? É que a nossa visão em relação a isso é a justiça pela justiça. É o bem pelo bem, né? É a necessidade de que a privação dessas coisas são coisas contrárias à vontade de Deus e prejudicam o cidadão. E essa disposição precisa ser levada e ser propalada. Portanto, isto é uma coisa a ser também levada em consideração. Pessoal, já estamos praticamente na reta final do nosso programa. Até então, falamos muito mais no quesito o cristão e a economia, e também, claro, apontamos para alguns aspectos da própria política, mas nessa reta final nós vamos entrar em aspectos muito mais políticos e se calhar mais polêmicos ainda. Então, para você que está curtindo o vídeo, vá lá, dá aquele like,
comenta, ok? Comente na caixa de comentário do YouTube. E para quem ainda não é subscrito ao nosso canal, não nos deixa de seguir. Há muito bom conteúdo por aqui e, claro, tudo de graça, né? Agora, nesta reta final, Graciano, gostaria de falar sobre o cristão ser ou não político, ok? Recentemente vimos um vídeo do pastor Sadraque, onde ele aconselha os jovens cristãos a adentrarem a política e com boas razões, a adentrarem a política no sentido mesmo de mudarem o cenário, ok? Será que seria essa uma das formas de, se calhar, minimizarmos com os grandes problemas políticos, econômicos, sociais que nós vivemos, os cristãos adentrarem mesmo a política ao invés de serem simples espectadores? Salomão diria que quando o ímpio governa, o povo sofre. O texto bíblico é claro em relação a isso. E sim, terminantemente sim, Gabriel. Um dos principais problemas que nós vivemos é justamente esse. É assim, nós tínhamos, nós se calhar precisaríamos de umas 5 horas para descascarmos aqui muitos falsos problemas que nós vivemos enquanto cristandade angolana, que fazem com que nós vivamos muitos problemas sociais que nós vivemos. E as perspectivas erradas em relação à política são definitivamente uma delas. Nós temos perspectivas muito erradas em relação ao que é política, primeiro, e sobre fazer ou não política. E disto deriva um conjunto de males, né? Foi quando os cristãos começaram a se despir de suas responsabilidades sociais que o mundo, infelizmente, começou a tomar um curso que tomou, né? Nós hoje temos muitas leis a serem propagadas e aprovadas, leis contrárias à nossa fé, justamente porque aqueles que tomaram as universidades, que formaram os juízes, formaram os advogados, formaram os doutores, formaram os físicos, formaram todos estes, formaram sobre pautas contrárias à fé que nós defendemos, e muitas delas conflituam diretamente com aquilo que nós entendemos ser certo e ser errado. Isto é uma chamada de atenção para nós, porque nós, igreja, somos os principais dissuasores dos cristãos em relação ao exercício da teologia pública, quer por essa via que nós estamos a fazer, falando sobre essas questões, quer por uma via de um envolvimento direto em relação a essas coisas. Não, é assim, a igreja devia ser a principal mala impulsionadora para a percepção de vocação e incentivo à vocação. E quando falamos vocação, é perceber do crente, né, qual seria da parte do Senhor a graça que ele recebeu e como é que ele podia colocar isso a serviço do seu próximo. Nisso, acha que alguns cristãos serviriam melhor ao Senhor na política em detrimento da igreja, por exemplo? Lutero, quando alguém lhe perguntou, um sapateiro, esta é uma pergunta muito icônica, é um exemplo muito bom. Como é que ele podia servir a Deus, né? Como é que ele melhor podia servir a Deus? Ele pede para ele fazer o melhor sapato e vender ao melhor preço. Os antigos sempre tiveram isso muito patente. Nós é que temos dificuldades a ver isso. Nós encaramos espiritualidade no sentido igreja, no sentido muito fechado. Sim. Quando os outros encararam de uma forma muito diferente. Há um vídeo que circula nas redes sociais, onde o autor começa a mostrar que Calvino começa a administrar Genebra preocupado com o cheiro nauseabundo dos esgotos. Isso é Deus. Ou seja, a visão sacerdócio e plebiscito ou leigo propalado na Idade Média foi irrompida quando os nossos irmãos na Idade Moderna decidiram propalar para o protestantismo. Entendeu-se que a atividade espiritual, no final das contas, não se circunscreve ao sacerdócio e que nós temos a responsabilidade de servir a Deus, independentemente de qual seja a nossa profissão. Exatamente. Dito de outro modo, a política é sim um mecanismo através do qual nós podemos servir a Deus, é sim um mecanismo através do qual nós podemos honrá-lo, é sim um mecanismo através do qual nós podemos fazer com que o bem seja conhecido
e para o lado, claro, que de uma forma diferente da ação da igreja. Porque, pronto, entendamos que, por exemplo, nós não estamos necessariamente a dizer que o fazer política, o aprovar uma lei, se equivale à propagação do evangelho ou evangelizar, Exatamente. por exemplo. Não estamos a trazer essa consciência, mas a consciência de que o cristão, no serviço que faz, deve honrar a Deus, e a política é um serviço, o cristão precisa desenvolver justamente a ideia de que nisto ele precisa honrar a Deus. E sim, eu acredito que o Senhor capacitou-nos, assim como capacitou os levitas que tocavam, assim como capacitou os homens que fizeram as arcas, né? Todo o instrumento da própria arca da aliança. O Senhor deu-lhes sabedoria para fazerem isso. O Senhor dá sabedoria aos homens para desenvolverem as mais diversas atividades no meio em que estão. E a questão da política é uma atividade que o Senhor, sim, pode investir determinados homens para fazer. Agora, nós os cristãos precisamos ter a consciência disso, perceber que o irmão tem certa inclinação para uma realidade mais pública, incentivar a fazê-lo. Dizer, irmão, eu percebo em ti que tens preparo, né, para representar melhor aquilo que são os ideais de bem e de justiça, que nós temos visto ser pervertidos. Exato. Então, eu confio eu percebo isso em ti e incentivo você a desenvolvê-lo. E é claro que a igreja precisa ser esse berço, né? Precisa ser esse lugar de preparação, porque a vida política é uma vida desafiadora, tem seus desafios. Isto é factual. E a igreja precisa estar na BEC, ajudando os irmãos aonde se percebe isso, de modo a poderem lidar com os dilemas que eles eventualmente podem encontrar. Mas sim, a igreja deve ser o primeiro e o principal local que impulsiona os cristãos a fazer isto e não o primeiro e o principal local que os dissuade a fazê-lo. Nós precisamos realmente perceber essa questão e procurar de forma mais intensa e verdadeira a viver. Isso diminuiria em grande substância muitos dos problemas que estamos a viver. O exemplo prático seria do nosso país irmão Brasil. Nós temos claramente uma luta no Brasil, justamente porque muitos cristãos perceberam e saíram, começaram a desenvolver uma vida pública embasada na verdade de Deus, que os permitiu refrear muito de coisas erradas que podiam ser aprovadas. Se não fosse esse check balance, e eu entendo isso como sendo um mecanismo que o Senhor tem usado justamente para preservar muitas famílias e muitos cristãos no Brasil, a coisa já iria escalar a outros níveis. Então nós precisamos ter essa consciência, a consciência de que o Senhor nos tem agraciado com sabedoria para servirmos melhor. E se a nossa sabedoria o serve melhor numa vida política ativa, justamente é aí que devemos fazê-lo. Isso é muito novo para boa parte dos cristãos, porque tal conforme acabaste de dizer, parece que nós estamos mais aí para dissuadir do que propriamente incentivar os irmãos que têm uma inclinação natural a se envolverem em questões políticas ou sociais para ter assim um impacto naquilo que é a positividade da própria sociedade. Deixa-me só dar um exemplo, Gabriel. Do ponto de vista histórico, se nós olhássemos para os ganhos que se obteve por causa de cristãos que estiveram na política, é assim, irmãos, muito notório. Por exemplo, quem foi das pessoas que mais contribuiu para a abolição do tráfico de escravos? William Wilberforce. William Wilberforce foi cristão. E por causa da percepção que ele tinha do cristianismo, contribuiu muito para que o parlamento abolisse a lei da escravatura. A própria lei da segregação racial nos Estados Unidos foi Martin Luther King. Exato. Martin Luther King foi cristão, com base nas escrituras o fez. O check balance existente como sendo um mecanismo para que os órgãos de soberania não sobrepujassem o povo por causa da ganância. Samuel Rutherford. Ou seja, você tem um cristão, você tem a própria ideia de Constituição que teve como base o princípio da Bíblia, ou seja, foi um cristão, Samuel Rutherford, Lex Rex, que inverteu a visão que as pessoas tinham anteriormente, que era o rei é a lei, né? Okay. Então, personificavam na pessoa toda a disposição de submissão do povo e o que o rei dizia é o que era a verdade. Ele inverte essa lógica, dizendo que a lei
é o rei, ou seja, nós devíamos nos submeter ao que a lei diz, e essa visão de que nós devíamos nos submeter ao que a lei diz deriva da visão de que os cristãos deviam se submeter ao que a Bíblia diz. Portanto, assim como os cristãos se submetem ao que a Bíblia diz, deveriam os cidadãos submeter-se ao que a lei diz, e não uma única pessoa ditar todas as coisas. Isso são pequenos exemplos podíamos falar do próprio Bonhoeffer, na época nazista, do Partido Nacional Socialista. Ou seja, isso são pequenos exemplos de cristãos cuja postura vida ativa, vida pública, permitiu que coisas erradas que eram feitas, leis erradas que eram perpetradas, que eram normalizadas, pudessem ser transformadas em benefício das pessoas. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A ideia sobre a qual nós somos iguais, resulta justamente do entendimento bíblico, ou seja, é uma herança cristã. Nós temos exemplos de que nós estamos como estamos porque cristãos decidiram sair das igrejas com base no entendimento que tinham das escrituras, defenderam princípios bíblicos com argumentos bíblicos, filosóficos, históricos, antropológicos e variadíssimos para provar que o correto é isto e o errado é aquilo. Um outro exemplo que eu podia dar é justamente a associação, acho que é a Associação Pediatra dos Americanos, se eu não estiver errado. Nós sabemos que hoje tem muita questão ligada ao movimento LGBT e essas questões todas. Há associações de cristãos que se posicionam contra isso, demonstrando a parte errada e completamente espúria por trás dessa indústria. Então, tudo isso são cristãos que, de acordo às ferramentas que têm, de acordo à inspiração bíblica que têm, de acordo à graça que receberam de Deus, influenciam os meios onde estão e procuram, então, popularizar o certo em detrimento do errado. Exato. E é uma passagem que diz, né, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Amém, amém, amém. Ok, já estamos mesmo na reta final do nosso programa, e para já dizer que está a ser uma conversa bastante interessante, conteúdo interessante também para quem está aí do outro lado, certamente. Aproxima-se a época das eleições, teremos as nossas eleições daqui a pouco. Eu não sei se seria discussão falar se o cristão deve ou não votar, mas acha que, por exemplo, é dever dos líderes eclesiásticos orientar os seus fiéis em que partido devem votar? Não acho que seja a posição mais correta fazê-lo. Justamente porque, especialmente no nosso contexto, nós temos um contexto de muita instrumentalização e normalmente quem detém o poder detém a liderança das igrejas e os influencia a votar. Mas isto também pode ser dito sobre partidos da oposição, embora não no mesmo grau de influência. O que eu acho é que os cristãos deviam ser mais conscientes sobre a realidade política. E eu particularmente interesso muito por filosofia política. Não, mas a minha questão é exatamente nisso. Por exemplo, os pastores instruírem os seus fiéis nessas questões mesmo. Perfeito. De filosofia. Eu havia percebido mais no sentido de dizer taxativamente você deve votar neste ou naquele. Ok. Mas se for no sentido de mostrar, e eu defendo muito filosofia política, por quê? Porque isto é uma coisa que nós angolanos não estamos muito habituados. Exato. Nós normalmente entendemos a política mais no sentido mecânico da coisa, né? Em que é um meio através do qual eu tenho um grupo que vai aumentar salário, vai diminuir táxi, ponto, né? Mas existem muitas outras questões, muitas outras pautas, toda uma questão ideológica por trás que determina qual caminho mais ou menos um determinado grupo político vai seguir. Todo grupo político tem por trás uma ideologia. E perceber a ideologia desse grupo, e aí a questão da filosofia política, é fundamental para perceber quais passos ele eventualmente pode ter ou não. Como os grupos políticos, os partidos no caso, eles seguiam por ideologias, se você percebe a ideologia, você consegue ver qual a direção das políticas públicas. Um partido que, por exemplo, tem uma inclinação totalitária, ele não vai aprovar políticas públicas que democratizem. Exato. Não vai fazer isso. Então, você consegue claramente perceber
Se eu percebo a ideologia, eu percebo o caminho. E nós, os cristãos, precisamos fazer isso. É um trabalho que dá trabalho. Trabalho árduo. Sim, muita gente não se interessa, muitos não gostam, mas, e é aí, faz sentido a sua pergunta, que se calhar os cristãos deviam criar mecanismos, e falo as lideranças da igreja, deviam criar mecanismos de popularizar essas ideias, de tornar isto o normal, como nas outras realidades é, né? De modo a podermos perceber essas coisas e com base nisso sabermos como nos orientar melhor para a questão do voto, né? Claramente que as questões do que vamos comer, como vamos comer, se o salário vai baixar ou não, se o táxi vai subir ou não, são questões que a nós afetam porque nós estamos a lutar com fome, não, não vai trazer grandes realidades conceituais para quem tem fome quer comida, e o que ele vai te perguntar é se o que você está a lhe trazer, toda essa filosofia vai lhe ajudar a comer. Mas no médio e longo prazo nós precisamos de um caminho e esse caminho precisa ser traçado, e aqui é onde faz toda a necessidade de nós nos envolvermos com essas questões e popularizarmos essas ideias. O que é direita, o que é esquerda, o que é que defende a direita, o que é que defende a esquerda, quais são as principais pautas de um, quais são as principais pautas do outro, e com base nisso conseguirmos perceber porque é que um age assim e como é que eventualmente o outro podia agir. Os cristãos estão muito alheios a esses assuntos. Muito. Infelizmente, muitos de nós não nos preocupamos muito com isso. Eu particularmente preocupo-me e isto ajuda muito a perceber qual o caminho, mais ou menos, é que nós vamos ir, porque é que determinados governantes se comportaram como se comportaram, porque é que determinados fenômenos políticos e sociais estão a acontecer e o que é que eu posso esperar de outros grupos, né? Então, eu particularmente procuro fazer isso porque isso me ajuda a me blindar e a de forma muito mais clara, correta, até exercer o meu discernimento como cristão para depositar o meu voto. Ok, pessoal, acho que podemos parar por aqui. Claro, há muitas outras questões, mas também para não delongarmos o nosso vídeo, vamos parar por aqui. Para já, foi um enorme prazer ter-te aqui no nosso espaço, falar contigo. Foram mais de um mês a tu atrás. Sim. Graças a Deus conseguimos. E foi uma conversa interessante. Sim, muito obrigado, Gabriel. O prazer é todo meu. Vocês sabem que eu sou você, então qualquer coisa nós estaremos aqui para servir e para ajudar. E para já temos alguns tópicos que, na verdade, nós agendamos e talvez a pessoa mais ideal para abordar tais tópicos seja mesmo você. Sem problemas nenhum, nós estaremos aqui. Então, pessoal, terminamos aqui o nosso episódio. Falamos sobre o cristão, a política e a economia, como as questões políticas, econômicas têm afetado a classe da cristandade e a sociedade como um todo, e como é que os crentes devem se posicionar em relação ao contexto que nós vivemos. E tivemos aqui intervenções ricas e gostaríamos que vocês que estão aí do outro lado nos ajudassem mais uma vez, subscrevendo ao nosso canal, curtindo o vídeo e compartilhem com o máximo de pessoas possíveis. Assim, o YouTube estará a nos reconhecendo como sendo também uma fonte para então outras pessoas seguirem. Para já gostaria de te dar aqui um segundo, um minuto para deixar as saudações a todo mundo que gostarias que fossem entregues. Na verdade não vou citar nomes, senão acho que esqueço-me de alguém, mas agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade que deu, né? E claramente a todas as pessoas que me conhecem, colegas, irmãos, e beijinhos, né? Lá em casa, a esposa e as filhas. Obrigado. Pessoal, há um outro aspecto que eu também me esqueci aqui. Contribuam, ok? Amém. Vamos deixar aí o nosso IBAN, que nós precisamos também de contribuições financeiras. Se vocês repararem, a nossa mesa está aqui a mexer, precisamos de uma mesa nova, precisamos de microfones com mais qualidade, estamos a precisar de mais uma câmara, então pedimos a vocês que façam as vossas contribuições. Então, pessoal, paramos aqui. Este foi o nosso vídeo. Muito obrigado por terem acompanhado até o final do programa e até a próxima oportunidade. Até lá, fiquem com Deus.